Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. Bom, na semana passada eu tive o prazer aí de entrevistar a cantora e apresentadora Simone. E hoje, aqui no nosso bate-papo, eu vou receber o médico oncologista, Dr. Fernando Maluf, ele que atende no Albert Einstein, Beneficência Portuguesa e HCO, além de ser um dos fundadores, aliás, fundador do Instituto Vencer o Câncer, e também está acompanhando aí todo esse tratamento da cantora Simone. Doutor, eu conversei com a Simone, primeiramente, muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez, o senhor que sempre muito simpático, topa falar com a gente. Eu conversei com a Simone na semana passada e nós falamos muito sobre o tratamento dela e em diversos momentos ela citou o senhor, né? Então eu falei, bom, então já que o doutor Fernando Maluf é nosso parceiro, que tal ele estar aqui no próximo programa? Então tá aqui. Primeiramente, muito obrigada, viu? Patrícia, é um grande prazer poder falar com você, com todas as pessoas que estão participando desse importante bate-papo que visa falar não só da Simone, mas também de um alerta para tumores tão preveníveis que nem o câncer do colo reto e canal anal. Bom, nós já falamos sobre vários tipos de câncer aqui, né, doutor? Mas hoje eu gostaria realmente de tentar esmiuçar esse assunto, porque existem vários fatores que podem ocasionar, né, esse tipo de câncer. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Então, a gente tem os tumores do colo e reto e canal anal como tumores relativamente frequentes, colo reto até mais frequentes. Esse é um tumor que é o terceiro mais em homens e mulheres. No Brasil, são mais de 40 mil casos novos por ano. No mundo, mais de 1.200.000 casos novos por ano. E esse é um tumor muitas vezes causado por obesidade, por dieta rica em gorduras, açúcares, embutidos, enlatados, pobre em fibras, e também pela questão, muitas vezes, do cigarro, que é um fator de risco, do sedentarismo. O tumor de canal anal é da parte inferior, na parte finalzinho do ano. Esse é causado por outros fatores de risco, dentre eles o HPV. Então, são tumores, outra vez, que acontecem em áreas muito próximas, mas são tumores diferentes em termos de fatores de risco, e, mais importante, com tratamentos diferentes. A parte importante é que são tumores muitas vezes preveníveis. Por exemplo, a gente sabe que a colonoscopia, a endoscopia feita no intestino grosso, ela tem a capacidade de ver as verruguinhas, que são geralmente a causa ou as lesões pré-malignas que levam ao câncer do intestino grosso. E a colonoscopia consegue remover esses pólipozinhos e reduzir o risco de alguém ter um câncer do intestino grosso em mais de 80% a 90%. Portanto, é muito importante. Por outro lado, em relação ao tumor do canal anal, a gente sabe que a vacinação contra o HPV, que é um vírus, né, o papilomavírus, quando feito para crianças dos 9 aos 14 anos, mostra uma redução do risco de alguém ter um câncer relacionado ao HPV, como, por exemplo, o colo de útero ou canal anal, acima de 90%. Portanto, são tumores excepcionalmente preveníveis e aí que a gente tem que focar bastante. Doutor, eu não vou quebrar esse protocolo e essa descrição médica que precisa existir entre paciente e médico, mas a Simone me trouxe várias informações sobre esse tipo de câncer que ela tem e eu fui estudar um pouquinho, né? Então, além de todos esses fatores que o senhor falou de alimentação, a falta de fibra, né, no organismo para poder fazer um funcionamento legal do intestino, eu li também que o HPV, ele pode provocar alguns tipos de câncer no colo, nesse canal anal e no canal retal. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente essa relação com o HPV. Então, o vírus HPV é um vírus bastante... Na verdade, 80% carregam HPV na época que não tinha vacina. Por isso que a gente sempre fala da vacinação que é 9 a 14 anos. E aí não é só meninas, é meninos. Na tentativa de reduzir, importante, Patrícia, tumores do colo de útero,
canal anal, da vulva, do pênis e da garganta. Portanto, esse vírus é um vírus responsável por 5 tipos de câncer. E, nesse sentido, tomar sempre um cuidado grande e a vacina é incrivelmente eficaz. Importante também que a vacina está disponível no SUS. É que só 30% a 40% das crianças do Brasil estão vacinadas. E por quê? Porque existe uma falta de informação, um desconhecimento, uma dificuldade, às vezes, de pai ou mãe levar a criança para ser vacinada. Portanto, a gente precisa trabalhar, esse governo tem feito isso, uma campanha mais formal no país, mais popular, para que pai e mãe vacinem as suas crianças para evitar que elas tenham no futuro não só uma infecção por HPV, mas um câncer relacionado. E eu tenho uma filha de adolescente, de 17 anos, que já eu fiz todo o calendário vacinal em relação ao HPV. Mas é importante falar que os meninos também precisam ser vacinados, né, doutor? Exato. Como eu falei, meninos e meninas. E por que é importante? Porque não adianta vacinar a menina só, porque o menino também pode contrair o HPV, e o menino pode ter um tumor do canal anal, da garganta e do pênis. E também, se ele não for vacinado, ele pode contrair o HPV e passar por uma parceira ou para um parceiro. Portanto, a vacinação tem que ser para ambos os sexos. Isso é super importante. Doutor Maluf, eu sei que o senhor não está tratando no caso da cantora Preta Gil, mas eu queria entender se os tumores são parecidos. A gente tem ouvido falar muito agora nessa questão de câncer de intestino, até o cantor Conrado também está passando por esse tratamento. Deu um boom aí, eu não sei se quando acontece com alguém que é muito influenciador ou um artista e os casos vão aparecendo, mas eu queria saber se esses 3 casos eles têm semelhança. Então, a gente sabe que os cânceres de intestino, como eu falei, são muito comuns, são os terceiros tumores mais comuns. E aí entrou, na verdade, uma onda de pessoas muito conhecidas, né? Começou com o Pelé, aquele ator do Pantera Negra, que infelizmente deu, Preta Gil. Então, assim, a parte interessante, claro que a gente nunca quer que ninguém tenha nada, todo mundo fique muito saudável, mas quando alguém muito conhecido tem uma parte que eu considero que é positiva. E essa parte qual é? É que aumenta ele chama de awareness, é como se fosse o alerta, informação, para outra vez contagiar positivamente as pessoas os cuidados que devemos ter. Então, é muito comum na história da oncologia, quando alguém muito conhecido tem câncer, isso leva a uma quantidade muito rápida de informações, muito abrangentes, para outra vez tocar o coração, a responsabilidade das pessoas de quais são as melhores medidas e as informações para se evitar aquele tipo de câncer. E tem tudo a ver com o que o senhor está falando, porque eu tenho 48 anos, eu no dia seguinte pedi para minha ginecologista me encaminhar para o proctologista para eu fazer o exame, porque já é a partir dos 45, né, doutor? Exato, você está super bem informada. No passado era a partir dos 50, mas a gente começou a perceber casos frequentes de pessoas mais jovens. A imunização passou a ser antes dos 50, a partir dos 45 anos de idade. A gente está finalizando, mas eu queria que o senhor falasse quais são os alertas que a pessoa precisa ter. Por exemplo, a Simoni percebeu uma íngua, né? Então, uma íngua na região da virilha, me parece que é isso, se não for, o senhor me corrige. Mas quais são os outros sinais de alerta e qual é a importância da gente fazer sempre os exames preventivos, não só para o câncer de colo retal ou do canal anal, mas para qualquer tipo de câncer. Se ele for diagnosticado com antecedência, precocemente, existe cura, né, doutor? Sim, o diagnóstico precoce dos tumores do colo reto e canal anal tem uma curabilidade acima de 90%. Os sintomas mais comuns são sangramento intestinal, alteração do hábito intestinal, uma constipação, opção de ventre ou diarreia recente que não existia antes, dor para evacuar e alteração do diâmetro das fezes, mais afinadas. Esses são os sintomas mais comuns. Doutor Fernando Maluf, sempre muito simpático, dando aula aqui pra gente e que hoje topou dar uma entrevista de longe, tá passeando, né? Tá descansando um pouquinho.
Estou descansando aqui na Praia do Forte. Daqui uma semana eu tenho um casamento, meu casamento, então eu estou descansando antes do final de semana do casamento, mas é um prazer enorme poder falar com você, poder auxiliar em prestar informação pública que tem grande utilidade para a população como um todo. Eu sempre falo que prevenção é o melhor tratamento para tudo. É melhor do que remediar. É mais barato, é mais simples e não envolve, outra vez, efeitos colaterais importantes ou risco. Então, a prevenção para esses tumores é manter o peso, comer bastante fibra, ou seja, bastante vegetal, seja legumes, verduras, bastante fruta, carne magra, fazer exercício físico, não fumar, beber com moderação e vacinar contra o HPV. Doutor Fernando Maluf, eu sou tua fã, né? Então, por favor, continue aqui dando as suas aulas no meu programa, porque cada vez que o senhor participa aqui do Jornal da Manhã, é uma enxurrada de e-mails que eu recebo, mas eu vou deixar você curtir a sua lua de mel antecipada. Obrigado, Patrícia. É um prazer poder com você. Excelente semana para todas. Um beijo, obrigada, tchau. Bom, eu vou para um próximo bloco e daqui a pouquinho eu volto com outro título aqui no seu Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais. A gente sempre com uma pauta interessante para debater. Até já. Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais de sábado. E eu te convido a fazer parte aqui da nossa roda de bate-papo, através das redes sociais, das plataformas de tocadores de podcast, pelo YouTube e também pela Jovem Pan. O meu entrevistado de hoje é o João Tambor. Ele é educador, mentor e influenciador de alta performance em saúde integrativa e tem dedicado a vida a isso, né, João? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Me conta um pouquinho como que você trabalha isso, a gente chama o quê? De paciente, alunos, o que você tem? São alunos, pacientes? Como que funciona o seu trabalho? Eu costumo chamar de alunos, né? Alunos, clientes, mas mais considero alunos, porque eles ficam comigo por muito tempo, né? Eu comecei como coach de alta performance no esporte, no mundo esportivo, num esporte bem diferente, que é o paraquedismo, e aí acabei trazendo todos esses conhecimentos, né, de domínios da mente, no caso, para executar um esporte de alto risco, para a vida em geral. E eu andei fuçando um pouquinho para conversar aqui com você, para conhecer um pouquinho a tua história, e eu soube que você é paraquedista, né, de alta performance, e você sofreu um susto aí, tomou um susto durante um salto, né? E se não tivesse sido esse teu preparo emocional, psicológico, teria dado ruim, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Isso, Patrícia, vai fazer praticamente 5 anos, né? No dia 8 de setembro eu completo 5 anos do que eu gosto de chamar da minha segunda vida aqui no planeta. E foi graças a um período que eu já vinha trabalhando toda essa questão mental, esse equilíbrio emocional, trabalhando uma mudança de mindset, né? Em vez de a gente estar ali focado no problema, reclamando da vida, praticando a gratidão, focado na solução. E aí, com isso, a gente já deve ter ouvido falar aí, você já deve ter ouvido falar de neuroplasticidade. Então, conforme a gente vai rodando esse programa, né, essa parte do software, a gente tem uma alteração fisiológica. E em um determinado momento, eu fui fazer um salto, né, eu trabalhei muitos anos profissionalmente com isso, mas hoje eu faço como hobby, como atleta esporadicamente. E numa desses saltos, eu fui fazer uma manobra de alta performance, que há muito tempo eu não fazia, quando eu era atleta de competição, eu costumava fazer sempre. E num contexto que não era o ideal. E aí eu não estava preparado tecnicamente, não estava preparado tecnicamente, mas o meu equipamento não estava apropriado para uma manobra de altíssima performance naquele contexto. E eu acabei caindo do paraquedas, não caindo de paraquedas, né? Eu saí fora, pousei sem nada, caí de uma altura equivalente a 2,5 metros, e eu estava a uns 80 km por hora. Então eu tive menos de 1 segundo para ter uma tomada de decisão assertiva, e que graças, né, a essa mudança de mindset, eu pude processar qual seria a melhor solução diante do inevitável, que era colidir com o chão. Então eu consegui fazer ainda uma manobra, que ao invés de bater a 80 km por hora e cair de cabeça,
eu consegui voar ainda mais uns 50 metros horizontalmente de distância, diminuindo a velocidade de 80 para menos de 8 km por hora, e ainda assim resultou em 7 fraturas, mas eu com certeza teria ou morrido ou ficado tetraplégico se eu tivesse batido no primeiro momento ali, onde eu detectei que o impacto seria inevitável. Mas o paraquedas não abriu, João? Deixa eu entender. Bom, vamos lá, tecnicamente explicando um pouquinho melhor para vocês entenderem. O paraquedas de alta performance é um paraquedas bem pequeno e ele chega a velocidades de 120 km por hora. Então a gente costuma mergulhar ele e aí tirar esse mergulho vertical para um voo rasante, né, próximo ao solo. E tem uma manobra de alta performance que a gente chama de Superman, porque a gente fica deitado, paralelo ao chão, voando com paraquedas, né, a essa velocidade entre 80 a 120 km por hora. Então, nesse exato momento que eu comecei essa manobra, e geralmente a gente faz esse rasante, uma distância de 200 metros rente ao solo. Então, no início dessa manobra, foi quando eu me prendo no paraquedas, se soltou e o meu corpo começou a cair para fora do equipamento, para fora do harness, né? Então, o paraquedas aberto, e o que me prende ao paraquedas é que soltou. E aí eu fui saindo dele, durante 50 metros eu fui saindo e caí do paraquedas no meio dessa manobra de alta performance. Bom, você me falou que foi questão de segundos que você usou esse treinamento da mente, que você chama de Mindset. Primeiro eu quero que você explique para o grande público que está ouvindo a gente agora pela rádio o que significa e qual foi a tomada de decisão que fez salvar a tua vida. Qual foi essa guinada, esse giro aí nesse dia? A guinada. Tá. Olha, acho que uma maneira bem interessante de explicar isso, que muita gente hoje conhece por causa da tecnologia, é falar em termos de hardware e software, né? Então, a hardware a gente tem a máquina, tem um computador, software a gente tem o programa que roda aqui dentro da máquina. No nosso dia a dia, conscientemente, a gente está ali programando esse software, né, na nossa mente. Então, se você tem a mente voltada para reclamar, então tudo que você vê, sei lá, hoje o dia está chuvoso, nossa, que saco, né? E aí você começa a reclamar de tudo, você começa a gerar tanto esse software que tem uma mudança no hardware, né? Então, por exemplo, se eu vejo um dia nublado, eu sei que lá para cima das nuvens está sol, né? O sol brilha lá para cima das nuvens. Então eu falo, nossa, hoje está um dia, não está tão bonito, em vez de falar, está um dia feio. Então, quando você começa todo dia, através da prática da gratidão, você voltar a ter um mindset para a solução, ter um mindset progressivo, não é aquele mindset fixo, onde as coisas são assim, pronto, e acabou, não tem jeito de mudar. Você procurar sempre ver o que tem de melhor em cada situação, em cada momento. Então, como você vai fazendo, rodando esse software, né, da gratidão e desfoco na solução todo dia, acaba tendo uma neuroplasticidade, uma mudança no hardware, que nesse determinado momento, onde eu tive milésimos de segundo para reagir, né, os caminhos, né, as sinapses, elas percorreram o caminho mais rápido em achar uma solução diante daquele contexto. Não havia tempo para pensar, foi uma reação que não dava tempo de falar assim, se eu fizer manobra X, Y, eu vou salvar minha vida. Não, é como se, a sensação é como se o mundo parasse ali naquele momento. Tudo acontece em câmera lenta. Quem já passou por uma situação de perigo de vida ou morte, né, a maioria das pessoas que passaram por uma situação assim descrevem, né, em comum essa percepção da distorção do tempo, onde parece que o mundo para, tá? A gente está imerso no presente momento. E isso, com a prática do paraquedismo, a gente também vive muito intensamente essa sensação, né, de estar ali no presente momento. E foi isso que eu consegui, que salvou minha vida. Foi esse mindset de estar focado na solução, que em pequenos milésimos ali de segundos eu consegui achar a melhor solução para diminuir o máximo possível o impacto, que era inevitável, só que em vez de bater 80 por hora, eu consegui reduzir aí 10 vezes a velocidade, que seria o meu impacto no chão. Deixa eu ver se eu entendi. Seria uma reprogramação neurolinguística? Isso, legal, Patrícia, que você trouxe isso. Através da programação neurolinguística, já que eu estou usando aqui com vocês uma analogia em termos de tecnologia, né, de computador, hardware, software, imagina que a programação neurolinguística seria a programação, seria o código HTML,
HTML ou código JavaScript, qualquer código que seja, mas é como você muda daí através da programação neurolinguística, você consegue ter essa mudança de mindset, né? Através de autoafirmação, através de várias outras técnicas, né? Auto-hipnose, da programação neurolinguística, você consegue, empregado com técnicas de coaching, ter essa mudança de mindset. É como se fosse uma reprogramação, assim, lá no centro do nosso cérebro, para poder fazer tudo diferente. Eu queria até compartilhar com você uma situação. Eu não pratico mindset, mas eu tenho praticado muito a questão de respiração profunda, né? E esses dias, eu moro na praia, eu vi um céu nublado, um céu cinza. Mas o mar azul continuava lá, né? Então a gente vê o céu cinza, mas o azul do mar, mesmo com aquela frestinha de sol do céu nublado, ainda você consegue visualizar um azul. Eu falei assim, poxa, então por que a gente não tira coisas legais também do dia cinza, né? Então, um dia nublado, você falou isso, que acima das nuvens tem o sol, me fez lembrar esse dia, que aquele dia não estava legal, e era um dia nublado, e a gente fala que quando está um dia nublado piora a nossa situação, que a gente quer ver sempre sol, mas do dia nublado eu consegui tirar algo legal daquele dia para mim, sabe? Eu falei, poxa, vai passar esse dia nublado, e passou. Aí logo veio um sol, aquele sol abriu, e o mar continuava lá do mesmo jeito, o mar não estava nublado, né? E aí veio um arco-íris, eu falei assim, poxa, então eu não me apeguei no cinza ruim, eu me apeguei no cinza para poder falar assim, pode ser legal, então é mais ou menos isso? Exatamente isso. O que você fez, na verdade, você ressignificou aquele momento, né? E a ressignificação, ela está dentro também da programação linguística, em algumas técnicas de coaching, que você ressignifica o momento. Então, você pode olhar para o céu cinza e falar, não, pô, mas ó, o mar tá bonito, ó, e procurar outros significados daquele dia, daquela maneira como vai estar a luz do dia, como vai estar a umidade do dia. Depende, você vê um dia que está até chovendo, né? Às vezes nem nublado, chovendo, lá, um excelente dia para ficar em casa, dormir de dia, tirar uma soneca, ou maratonar uma série, né? Então, sempre procurar o que você pode fazer de melhor diante daquele contexto, daquela situação. João, o meu telespectador, né, o meu ouvinte, quem está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, pelo YouTube, pela rádio, deve estar falando assim, mas que papo de gente que viaja, gente zen, mas não é, gente, realmente a respiração, já está provada que a respiração profunda é até, inclusive, tido como uma prática de exercício, né? E é isso que eu queria falar com você, porque tem o treinamento da atenção, tem do relaxamento, da autoconfiança, o gerenciamento de emoções, e usar tudo isso para conter ansiedade, depressão e trazer a serenidade. Eu queria que você falasse com todo esse combo aí que você utiliza nas suas palestras, nos seus cursos, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona tudo, esse mix aí de escapes, né, talvez que eu possa usar essa palavra, para a gente poder buscar realmente essa serenidade, e a gente vive num mundo tão louco, de tanta ansiedade. De que forma que a gente pode usar todas essas técnicas a favor desse controle da mente para poder fazer show ansiedade, show depressão, como é que é? Olha, legal que você trouxe essa pergunta. Vamos analisar dois extremos aqui, né? Você falou, uma pessoa muito zen, muito calma, onde tudo está bem, e uma pessoa muito estressada, onde tudo está ruim, está sempre preocupado, tudo vira ameaça para aquela pessoa. O que seria o ideal? O ideal é o equilíbrio. Na própria prática do yoga se visa o equilíbrio. E eu gosto muito de falar sobre alta performance através do gerenciamento de estresse nas minhas palestras e nos meus treinamentos. E o que seria isso? Como a gente lidar com isso no dia a dia? Como que é isso na prática? Imagina o seguinte, o estresse, se não fosse o estresse, né? O estresse é um mecanismo de sobrevivência. Ele gera performance. Através do estresse, quando dispara aquele neurocoquetel de performance no nosso corpo, a gente tem hiperfoco, tem mais força, mais agilidade. Tudo isso a gente vivencia no esporte, principalmente os esportes de risco, os esportes de aventura. E graças a esse mecanismo é que nós, como seres humanos, sobrevivemos aí da época da pré-história e não viramos comida de dinossauro, né? Então, o estresse está presente e ele gera performance. O grande desafio é não ficar travado nesse sistema do estresse, criando ameaças imaginárias ou gerando preocupações no presente momento de coisas que só vão acontecer no futuro, gastando muito da sua energia
e que aí você tem um déficit de energia e menos produtividade, tirando todo o seu equilíbrio, gerando até um desequilíbrio fisiológico, onde pode desencadear até, inclusive, algumas doenças crônicas. Então, qual é o grande segredo? É buscar esse equilíbrio, entender como funciona, estar consciente, se conscientizar desse mecanismo do estresse e perceber, tipo, não estou preocupando com algo que não está no meu controle, algo que só pode, talvez aconteça ou não no futuro, ou de repente estou imaginando que isso é uma ameaça e de repente nem é. E aí você procurar ter um estilo de vida saudável, procurar desacelerar os pensamentos através de práticas de hábitos saudáveis, como, por exemplo, prática de atividade física, ter uma alimentação saudável, ter uma boa qualidade de sono. Eu gosto muito de falar que a meditação, e muita gente vê a meditação algo muito zen, em que você realmente precisa ser uma pessoa não muito agitada, mas na verdade existem várias formas de você entrar em um estado de meditação. Até através da prática de um esporte, você pode entrar num certo estado de meditação. Então, você, mesmo sendo uma pessoa agitada, é totalmente possível e, inclusive, é mais recomendado para quem é muito agitado, ansioso, a prática da meditação. Seja uma prática de mindfulness ou até uma simples contemplação da natureza. Então, só pegando um gancho, João, na técnica de mindfulness, só para a gente explicar que é justamente essa técnica da respiração profunda, né? Para a gente encontrar... Eu tenho praticado, porque eu entrevistei um psiquiatra muito bacana, o primeiro nome dele é Antônio, não vou me lembrar o sobrenome, ele é de São Paulo, inclusive ele é da USP, e ele falou que justamente a respiração profunda, você estando no hoje, no presente, percebendo tudo que está acontecendo ao teu redor aqui e agora, você já evita justamente essa ansiedade, que é nada mais, nada menos do que você querer pensar no futuro, né? A ansiedade é nada mais, nada menos que você ficar sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. E você está falando aqui com uma ansiosa nata, há 20 anos, eu tenho diagnóstico de ansiedade profunda, então eu sei o que eu estou dizendo, que eu já tentei várias técnicas. Eu não consigo fazer meditação, eu não consigo fazer yoga, mas eu fui buscar o kitesurf para poder relaxar, né, que é a prática de esporte náutico. Eu tiro um dia da semana para poder fazer essa respiração profunda pela manhã. Ontem eu fui visitar um ninho de tartaruga que eclodiu lá perto de casa. Então, assim, eu estou tentando recorrer para essas situações e estar mais ligada à natureza, caminhada na praia, porque realmente eu não consigo fazer meditação. Eu não tenho paciência para meditação, eu não consigo, mas a respiração eu acho legal. E é justamente isso que eu queria perguntar para você. Quando a pessoa é muito ansiosa e não consegue fazer essa prática de yoga, de meditação, você falou que essa questão da respiração, ela dá certo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do Mindfulness. Sim, olha, inclusive até legal que você falou em relação, né, à prática do esporte, kitesurf, eu adoro também, é meu segundo esporte depois do paraquedismo, é o kitesurf. Então você tem que vir para o Ceará velejar, né? Preciso ir fazer uma visita aí. Em janeiro eu fiquei várias semanas aí na Taíba. Legal. Então, a prática do esporte, seja qual for ele, ou a contemplação da natureza, você falou que foi ver o ninho das tartarugas, né? Tudo isso vai te trazendo para o presente momento, e principalmente a respiração. E quando a gente fala, você fala de respiração profunda, existem N técnicas de respiração. O que é interessante aqui para o telespectador entender é que, seja qual for a técnica de respiração, ela é como se fosse o portal entre o seu sistema simpático e parasimpático, ou seja, entre o seu sistema que é automático, né, e aquele sistema que você consegue controlar. Então, quando a gente está acionando esse sistema de fuga e luta, no caso do mecanismo do estresse, que eu mencionei anteriormente, você é automático, você vai estar estressado, você vai ficar com ansiedade, porque é a preocupação com uma ameaça que pode ser que aconteça uma coisa no futuro. Você, quando traz para o presente e através da respiração, que é esse portal, você consegue, né, e através de outros estímulos sensoriais. Então, dentro da prática do Mindfulness, tem muito isso também, de você trazer a sua atenção para o presente momento através de prestar atenção nesses estímulos sensoriais. Então, você fala muito, o que você está vendo, o que você está sentindo, qual é o gosto que você está sentindo na tua boca, o que você está sentindo no teu corpo. E a respiração, ela vem muito dessa questão de como você está se sentindo na parte sinestésica, né? Como está o ar entrando. Então, quando você prolonga o
tempo da respiração, do ar entrando, você está abrindo mais espaço para se sentir, para se perceber e fazer essa mudança entre o seu sistema simpático e parasimpático. Não, isso é muito interessante porque antigamente eu tinha aquela respiração mais forçada e curta, né? Onde você não consegue terminar a respiração, ela é bem curtinha e dá aquela coisa de sufocamento. Depois dessa prática que eu comecei a fazer a respiração profunda, eu consigo enviar a respiração para o meu, tanto para abdômen quanto para peitoral, né? Para o pulmão e soltar mais devagarinho. Isso é incrível. E eu estava lendo uma pesquisa, João, eu não falei com você antes nos bastidores, então a gente não vai poder repercutir essa pesquisa, mas eu vou trazer para você como conhecimento, que tem aumentado muito, os neurologistas têm visto muito aumento de doenças do cérebro, né? Então, Parkinson, Alzheimer, né? Então, essas doenças que trazem a degeneração do cérebro, inclusive tumores cerebrais, que eu estudo muito. E o que eu queria trazer para você é o seguinte, que nessa pesquisa foi muito interessante, porque você falou sobre alimentação, sono e atividade física. Nessa pesquisa americana, esses eram os 3 primeiros fatores que traziam a degeneração do cérebro. A falta de sono primeiro, primeiro lugar. Segundo, o sedentarismo. E terceiro, a má alimentação. Quarto, quinto, que era hereditariedade, questões congênitas, enfim. Agora, olha que incrível. Então, em primeiro, a qualidade do sono tem tudo a ver com o teu cérebro estar legal, né? Segundo, a prática de atividade física, que a gente pensa que é uma bobagem, sair da boca para fora, vai fazer atividade física para emagrecer, para ficar com o corpo legal, para parecer da modinha, não é. O corpo envelhece, né? E nós somos máquina, como você fez também essa analogia com o backup, com o computador, enfim, nós somos uma máquina, nós temos esse circuito, né? Aí eu queria entender se você concorda com essa pesquisa, o que você tem estudado, se traz realmente para esse cenário. Eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência em cima disso. Sim, com certeza, né? Inclusive essas doenças, principalmente o Alzheimer, né? Eu também gosto muito de ler a respeito. É um processo inflamatório que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, através dos hábitos, né? Então, se você come mal, se você dorme mal, você vai gerando e aumentando esses índices inflamatórios e você vai adoecendo aos poucos. Então, quando a gente fala de longevidade saudável, a gente está falando disso, de você trabalhar hoje, né? E amanhã, e você procurar esse equilíbrio saudável. Assim como você falou aí também na pesquisa a gente viu, né, em relação à parte do sono, ter um sono de qualidade. Inclusive eu gostaria de trazer um gancho aqui em relação ao sono. Às vezes as pessoas, principalmente pessoas ansiosas, quando vão deitar para dormir, não conseguem dormir ou acabam fazendo atividades, né, que estimulam muito o cérebro à noite antes de dormir. Inclusive tela de celular, né? Exatamente, o uso do celular, ou às vezes por você achar que não foi muito produtivo o teu dia, então você ainda tem vontade de produzir ainda algo durante o dia, ou pela escassez de falta de interação social, então você vai para as redes sociais pelo telefone para tentar interagir, né? E aí você começa a desequilibrar todo o seu sistema dopaminérgico, começa a desequilibrar o seu ciclo circadiano, e a gente gosta muito de falar de respiração, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu vou deixar uma dica aqui para quem se vê, às vezes, nesse quadro. Bom, primeiro é começar a desacelerar muito tempo antes de você deitar para dormir. Por exemplo, se você quer dormir às 10, depois das 8, não se alimentar, principalmente de comidas, né, que possam te dar energia ou comidas pesadas para se digerir. Não ficar muito no celular. E aí a respiração. Isso aqui é uma técnica que eu gostaria de deixar. A prática de respiração, uma respiração tranquila, logo antes de você dormir, é melhor do que qualquer remédio para dormir, é melhor do que qualquer coisa que você possa fazer para cair no sono logo. Então, obviamente, respeitar esse período de desacelerar e praticar um pouquinho de respiração calma e tranquila logo antes de dormir. É essencial. E a prática de atividade física, durante a prática de atividade física, quando a gente fala de prática de atividade física, muita gente já pensa, preciso ir numa academia, preciso fazer um esporte. Às vezes não, apenas você fazer uma caminhada, movimentar o corpo, trabalhar os exercícios respiratórios, descobrir os pranayamas, assim chamada a técnica de respiração,
Eu estava me reabilitando de um acidente de snowboard. Há 20 anos, de poucos anos atrás, eu trinquei o box no snowboard e tinha uma competição muito importante meses depois. E eu estava deitado na cama, não tinha como fazer nada. Foi então que eu comecei a treinar a respiração, para não pirar a cabeça ali deitado, né, sabendo que eu tinha pouco tempo para me recuperar. E através desses exercícios respiratórios é que eu descobri essa paixão por tudo isso, tá, né, os domínios da mente, pelas práticas de meditação. E aí isso me deu uma consciência corporal tão grande, que aí o meu nível de rendimento, como atleta de alto rendimento, é que realmente decolou. Eu competi no Street Games, que é um campeonato grande, relevância no cenário mundial, esporte de ação. Então, é muito importante e é muito simples. Essas simples coisas, tipo respirar, dormir bem, prática de atividade física e se nutrir bem, né? Nutrir de bons pensamentos, nutrir de bons alimentos. João, a tua internet tá ruim. Deu uma queda aqui? Como é que tá agora? Tinha essa última partezinha, mas tudo bem, eu consigo editar. Mas se você puder melhorar na internet, que eu vou fazer outra pergunta agora para eu editar. Tá. Tá tudo bem agora? Sim, tá estável aqui. Pronto. Não, tudo isso que você está dizendo é incrível, realmente. Eu queria trazer uma outra situação, que são os ataques de pânico, né? Muitas pessoas, elas acham que elas estão infartando, tendo um AVC, quando na verdade é totalmente essa relação que você falou de tentar controlar o teu cérebro, né? Eu queria trazer para você uma experiência que eu tive, nesses 20 anos aí de ansiedade, eu nunca tinha tido um ataque de pânico. Nunca, então eu não sabia o que era, né? Então, teve uma madrugada, tem um mês, que eu acordei na noite do nada, com muita falta de ar, eu estava suando muito e comecei a sentir ânsia de vômito, eu achei que eu estava infartando. Quando, na verdade, eu nunca tinha tido pressão alta, também a minha pressão foi lá em cima. E quando eu cheguei no hospital, eu fiz uma bateria de exames, eu não tinha nada. Só que depois que eu liguei para o meu psicólogo, ele falou que era clássica um ataque de pânico, clássico, assim, que eu tinha tido todos os sintomas de um ataque de pânico, né? Só que você acha que está infartando realmente. E nesse dia, ele me ensinou várias técnicas de quando você está nesse estágio, assim, que falta de ar, ânsia de vômito, formigamento, mão gelada, queda ou aumento de pressão, que não é nenhum caso de ataque cardíaco e nem AVC e nem nada disso, e seja realmente um ataque de pânico, você tem que tentar se concentrar naquele momento. E ele falou assim, Patrícia, quando você estiver sentindo isso, se você estiver num ambiente, começa a contar coisas que tenha cor vermelha, vai, foca em você contar o que tem de cor vermelha no ambiente para você desfocar dessa problemática. Eu não vou saber explicar tecnicamente o que quis dizer, mas se você souber sobre isso, eu queria que você falasse aqui para o meu ouvinte. Então, isso vai também bem parecido com a técnica da prática de mindfulness, quando a gente chama na programação neurolinguística também de sensorização, que é você a mente, quando ela está muito acelerada, ela vai estar querendo processar informação num ritmo frenético e muita informação. E geralmente informações relacionadas ao mundo exterior ou a situações imaginárias no futuro. Se você traz essas informações para o que você está percebendo através dos órgãos do sentido, então o que você está vendo. Então no Mindfulness fala para você reparar em 5 coisas que você está vendo, 4 coisas que você está escutando, 3 coisas que você está sentindo, 2 coisas que você está, sabores que você está sentindo na boca. Então, você vai fornecendo para a mente essas informações, mas voltadas para o presente momento e para você, né, para o seu eu interior, não exteriorizando essa informação. Até para poder explicar, desculpa te interromper, eu acredito que tudo isso que você está dizendo vem a favor do que o meu médico falou também, porque naquele momento eu só falo assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então se você fica, eu vou morrer, eu vou infartar, eu estou tendo um AVC, então você começa a trazer justamente esses sintomas e se transforma em sintomas físicos. Porque eu comecei a ter um nó na garganta, minha língua, gente, foi horrível, é terror. Mas aí a segunda vez que eu senti que eu ia começar a ter, eu já tinha essa informação dessas técnicas, eu não cheguei num grau tão grave.
porque realmente eu comecei a aplicar. Então eu queria que você repetisse as técnicas que você acabou de falar, um pouquinho mais pausado, para poder, quem está em casa, anotar. É sensorização. A gente vai, através dos órgãos dos sentidos, a gente vai prestar atenção nas informações que a gente está tendo como concepção da realidade ao nosso redor. Então, você, telespectador aí, pode contar 5 coisas que você está vendo. Você está vendo aí a TV, ou pelo computador. Então, o que você está vendo? Estou vendo a camisa amarela que eu estou usando, está vendo a orquídea ali no fundo, o aviãozinho ali, estou vendo, né, alguma outra coisa em volta da TV ou da telinha onde você está assistindo. Conta 5 coisas que você está vendo. No caso, né, Patrícia, você falou para contar tudo que você vê de vermelho, pode ser também. Conta quantas coisas você vê de amarelo, de cinza, sei lá. Então, 5 informações. Aí a gente vem para 4 coisas que você está escutando. Estou escutando o João Tambor falar, estou escutando talvez um ruídozinho no fundo, estou escutando um carro passar na rua, um passarinho cantando, né? Então, pelo menos 4 coisas, 4 sons que você está escutando. E aí passa para 3 coisas que você está sentindo: a textura da sua roupa, o relógio, se você tiver algum, o teu cabelo, o teu sapato que você está calçando, o chão, né? A respiração é a mais importante, né? Como você está sentindo o ar entrando em você, onde é no seu corpo que você sente no auge da sua inspiração, né? É bem lá embaixo, né? Na parte mais baixa do abdômen, é mais em cima, como que é, né? E aí, de repente, 2 coisas que você está sentindo a sua saliva, está sentindo sede, está sentindo fome, né? Que você está até na boca, que você sente de gosto na tua boca, né? Ou que você pode colocar também, você está sentindo de cheiro, então pode ser 2 coisas de cheiro, uma coisa, né, de paladar. Então, estou sentindo o cheiro de flor, estou sentindo o cheiro de, sei lá, de ambiente interno, né? E aí você vai estimulando a tua mente a perceber tudo que está ao teu redor. Isso vai te colocando com atenção plena no presente momento. É incrível, realmente essa reprogramação mental, eu precisei aprender, senão eu ia surtar. E é incrível, e até, João, a gente está fazendo essa matéria aqui, essa entrevista para o Jornal da Manhã, Entrevistas Especiais de Sábado, mas eu também tenho um programa sobre saúde mental que chama Não Pira, Respira. E eu vou tirar, inclusive, esse trecho aí da sua entrevista para poder usar em algum momento do meu programa do Não Pira, porque eu também, quando eu estreiei esse programa aqui na rádio, foi justamente para contar a minha experiência na pandemia. Então, eu quis trazer também essa minha experiência, como você trouxe a tua, porque as pessoas, elas sabendo que a gente tem algo a dizer sobre o assunto, elas criam um vínculo com a gente, né? A gente traz para perto pessoas que a gente nem conhece, mas que a gente está ajudando de alguma forma. E eu recebo inúmeros e-mails de pessoas que falam assim: poxa, Patrícia, você falou tal coisa no programa que eu comecei a fazer e era algo que você aprendeu e você ensinou pra gente, eu estou fazendo agora e está tudo legal. Então, é bacana a gente como comunicador, né? Eu como jornalista, você como esportista, e educador, coach, treinador, enfim, trazer essas experiências realmente para essa troca. Eu acho que isso é o mais legal da nossa profissão, né? E saber que a gente está ajudando, nem que seja um grãozinho de mostarda aí no meio do deserto, mas trazendo essas experiências e as pessoas se identificam realmente. Bom, João, eu queria realmente te agradecer. Antes de finalizar, eu queria saber como que as pessoas te encontram, porque vai chover aqui e-mails perguntando como falar com você. Então, fala aí, pode passar o teu contato do Instagram, do e-mail? Isso, legal que você perguntou, Patrícia. E olha, até assim, é uma satisfação muito enorme quando a gente, às vezes, escuta um feedback de alguém que você ajudou, né? Que você, escutei teu áudio de meditação guiada, eu fiz a prática da respiração que você falou, ou comecei a mudar meus hábitos saudáveis. Então, isso é muito gratificante. E quem quiser, tem os áudios de meditação guiada, ou quiser entrar em contato comigo, no link da bio do meu Instagram, que é João Tambor, tudo junto, sem acento. Tambor de tambor, tambor instrumental mesmo, João Tambor. Isso, exatamente. É porque o meu sobrenome, ele é Tamborindeg. Então, como ficou muito grande, acabou virando tamborim e depois tambor, tá? Mas é igual que se escreve o instrumento musical, mas vem do meu sobrenome, Tamborindeg. Então, João Tambor, João sem acento, tudo junto.
Aí é o meu Instagram, meu Facebook, todas as minhas redes sociais, meu canal do YouTube, é tudo igual. E aí, através desses meios, você consegue lá baixar áudio de meditação guiada, entrar num dos meus cursos online ou me contactar para alguma mentoria personalizada ou treinamento ou palestra. Muito obrigada, João. Foi uma manhã de experiências, de troca de experiências. Eu pude contar um pouquinho de mim, você falar de você, e assim que a gente vai fazendo essa ligação, né? Eu queria te agradecer demais e já fica o convite aí para um próximo programa. Vai ser um prazer te receber. Prazer é meu. Muito obrigado, Patrícia. A todos um excelente dia. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Bom, o Jornal da Manhã Entrevistas Especiais fica por aqui, mas eu te encontro no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan News Fortaleza 92,9, comigo, Patrícia Calderon. A todos um excelente final de semana, a gente se vê sábado. Tchau!